Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Primeira semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro de Ester 4, 17 seguintes. Naqueles dias a rainha Ester, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi, dos livros de meus antepassados, que tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Evangelho. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 7, 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A passagem de Ester nasce em um contexto profundamente marcado pela vulnerabilidade do povo judeu no período persa, após o exílio babilônico. Ester, uma jovem judia que se torna rainha num ambiente estrangeiro, vive em uma sociedade patriarcal, politicamente instável e religiosamente plural, onde a fé de Israel convivia em tensão com práticas pagãs. A ameaça de extermínio articulada por Amã expõe a fragilidade social dos judeus dispersos e sem poder militar ou influência política. Nesse cenário, Ester encarna a figura do justo oprimido que, mesmo inserido em uma estrutura de poder, reconhece sua total dependência do Deus de seus antepassados. O texto deixa transparecer não apenas o drama histórico, mas também a espiritualidade de um povo que aprendeu no exílio a transformar o sofrimento em oração confiante. A oração de Ester, longa, humilde e intensa, ressalta elementos essenciais da fé israelita na época pós-exílica, a memória das grandes libertações, a convicção de que Deus permanece fiel e a certeza de que, apesar da fragilidade humana, a intervenção divina é real e eficaz. A rainha aparece como símbolo da comunidade frágil e ameaçada,
representada especialmente pela expressão orfandade que sintetiza o sentimento de abandono, desproteção e pequenez diante das forças inimigas. Sua súplica por um discurso atraente e pela mudança do coração do rei mostra que para o povo bíblico, Deus age não apenas por eventos espetaculares, mas também por meio da transformação interior de pessoas e situações. Na liturgia atual, essa leitura se insere tradicionalmente no tempo quaresmal, quando a igreja é convidada a retomar a atitude orante, confiante e humilde que caracteriza Ester. Assim como a rainha, o cristão se coloca diante de Deus reconhecendo sua própria insuficiência e pedindo um coração renovado para enfrentar o leão, símbolo das forças que tentam destruir a vida, a justiça e a fidelidade ao Evangelho. A lembrança das libertações do passado encontra eco na experiência da comunidade cristã, que revisita o mistério pascal como raiz e garantia de que Deus continua a transformar o luto em alegria e a salvar os que se colocam sob sua proteção. A conexão teológica reside, portanto, na confiança absoluta no Deus que conduz a história e que em Jesus Cristo manifesta de modo definitivo seu cuidado pelos fracos e ameaçados. Esse texto nos inspira a acolher as situações de vulnerabilidade presentes hoje, famílias desestruturadas, pessoas que se sentem órfãs emocional ou espiritualmente, comunidades feridas pela violência, pelo medo ou pela injustiça. A oração de Ester nos ensina a unir coragem e fé, ação prudente e confiança, lembrando que a transformação das realidades humanas começa muitas vezes por palavras sábias e corações convertidos, dons que pedimos insistentemente ao Senhor. Convida-nos ainda a sermos instrumentos de proteção, defesa e esperança para os que não têm voz, tornando visível em nossas atitudes concretas o cuidado de Deus pelos pequenos. Assim, a súplica da rainha se prolonga hoje na missão da Igreja, que busca transformar dores em bem-estar e luto em alegria no cotidiano de quem sofre. O Salmo 137 é uma resposta profundamente confiante à experiência de socorro divino. Nasceu provavelmente após o exílio babilônico, em um período em que Israel redescobria a misericórdia e fidelidade de Deus diante da reconstrução da vida nacional e religiosa. O salmista proclama: "Naquele dia em que gritei, vós me escutastes", frase que ressoa diretamente com a súplica angustiada de Ester. O Salmo celebra um Deus que não abandona os humildes, que sustenta os vacilantes, contrapondo-se aos deuses distantes e impessoais dos povos vizinhos. Também reflete a sensibilidade religiosa de Israel, que via na memória dos feitos do Senhor a garantia para enfrentar o presente. Na liturgia atual, esse salmo é colocado como resposta natural ao clamor de Ester. A Igreja, em clima quaresmal, aprende a fazer do pedido humilde um ato de fé e da confiança um gesto de entrega. E nos ajuda a reconhecer que Deus escuta o grito dos que vivem angústias silenciosas, pessoas que sofrem solidões afetivas, inseguranças espirituais ou tensões familiares. Ele nos convida a transformar cada súplica em confiança e a educar o coração para perceber a ação de Deus mesmo quando ela parece discreta ou lenta. No Evangelho, Jesus apresenta um dos ensinamentos mais conhecidos do Sermão da Montanha: "Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto." Esse discurso nasce dentro do contexto judaico do século I, em que a oração era compreendida não como técnica, mas como relação filial com Deus. Jesus reafirma essa tradição, porém amplia sua profundidade ao revelar um Pai que conhece, acolhe e concede o necessário aos seus filhos. Em uma sociedade marcada por injustiças sociais, instabilidade política e tensões religiosas entre judeus, romanos e várias seitas internas do judaísmo, a promessa de um Deus que cuida pessoalmente era uma fonte de esperança. A regra de ouro que conclui o trecho: "Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles", fundamenta toda a ética cristã e resgata a intenção original da lei e dos profetas, a misericórdia. Esse evangelho é o contraponto perfeito à oração de Ester.
Aquilo que no Antigo Testamento aparece como súplica tem sua confirmação plena na palavra de Jesus, que revela que o Pai realmente ouve os que clamam, e nos desafia a viver uma fé concreta transformada em gestos de bondade, generosidade e abertura ao outro, especialmente em um tempo marcado por indiferença e pressa. Somos convidados a rezar com confiança, agir com coerência e cultivar relações mais humanas e fraternas. As 3 leituras de hoje se entrelaçam como um único movimento espiritual, da súplica humilde à confiança filial e finalmente à prática concreta do amor. Esther, diante da ameaça de morte, nos ensina a rezar com verdade e vulnerabilidade, reconhecendo que Deus é o defensor dos fracos. O Salmo confirma essa experiência ao proclamar que o Senhor escuta o clamor daquele que o invoca de coração sincero. Jesus no Evangelho leva essa confiança ao seu ápice, revelando um Pai que não apenas escuta, mas que se antecipa com bondade, convidando-nos a pedir, buscar e bater. E como fruto da oração verdadeira, ele nos apresenta regras de ouro, fundamento da convivência cristã. Assim, a liturgia de hoje nos convida a unir súplica, confiança e ação, rezar como Esther, descansar como salmista e agir como discípulos que fazem ao outro aquilo que desejam receber. A oração que nasce da pobreza interior transforma o coração e o conduz a gestos concretos de misericórdia. Oremos, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que escutas o clamor dos pequenos e fortaleces os que se sentem sozinhos, volta para nós o teu olhar misericordioso. Ensina-nos a rezar com a confiança de Esther, a proclamar tua fidelidade como salmista e a nos aproximar de ti como filhos que pedem, buscam e batem. Concede-nos palavras sábias, decisões justas e um coração que se deixa conduzir pelo teu Espírito. Transforma nosso medo em coragem, nosso luto em alegria e nossas dores em esperança. Que nossas ações revelem o amor que recebemos de ti, e que nossa vida se torne testemunho da tua presença fiel. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.